Meus amigos, o tema que iremos abordar a partir deste momento diz respeito à defesa que eu faço de um novo projeto iluminista para a sociedade, para acabar com o calvário humano no mundo. É importante observar que quando eu falo em projeto iluminista, eu estarei me reportando ao iluminismo, ao pensamento iluminista, que serviu de base às revoluções americanas de 1776 e a Revolução Francesa de 1789. Além de ter contribuído para os movimentos revolucionários que ocorreram no mundo a partir do século XVIII, inclusive na América Latina. Foi o pensamento iluminista que mobilizou muitos dos revolucionários que contribuíram para a guerra de independência dos países da América Latina. O que eu pretendo enfatizar em nossa apresentação é a necessidade de que um novo projeto iluminista seja pensado, estruturado em nossa época, em nossa era, para acabar com o calvário em que se acha submetida a humanidade ao longo da história, que atingiu seu nível mais elevado durante a existência do capitalismo na era contemporânea. E este projeto iluminista que eu defendo, ele deve servir de base para orientar a todos os povos do mundo no sentido da edificação de um novo modelo de sociedade que proporcione benefícios para todos os seres humanos. Calvário, eu falei em Calvário, significa martírio, sofrimento. Um observador atento ao que acontece no mundo percebe o calvário sofrido pela humanidade ao longo da história. Apesar do extraordinário avanço científico e tecnológico que a humanidade já alcançou, este calvário vem se traduzindo na crescente exclusão social de grande parcela da população mundial, de participação nos frutos do progresso econômico e social, no aumento da criminalidade e da violência entre os seres humanos, no cerceamento das liberdades políticas em inúmeros países e na escalada dos conflitos internacionais e do terrorismo. Vivemos, diante desse cenário que há pouco descrevemos, em um mundo extremamente desumano. O calvário da humanidade começou com a escravidão na antiguidade. Evoluiu para a servidão na Idade Média, as quais foram mantidas sob diversas formas em várias partes do mundo até a era contemporânea. A escravidão que existiu na antiguidade
e a servidão na Idade Média, elas ainda se fazem presentes em várias partes do mundo. A escravidão é uma instituição das mais antigas da história humana e, ao mesmo tempo, um problema do presente. A escravidão se operava nas primeiras civilizações. As primeiras civilizações que existiram, como, por exemplo, a Suméria, na Mesopotâmia, e o Egito, a escravidão se tornou comum em grande parte da Europa durante o início da Idade Média e continuou nos séculos seguintes. Então, a escravidão que existiu na Antiguidade e que começou basicamente na Suméria e depois atingiu outras áreas da região, como o Egito, alcançou a Europa também, no início da Idade Média, e continuou nos séculos seguintes. A escravidão ocorria com os prisioneiros de guerra, por pessoas endividadas. Muitas vezes as pessoas endividadas, incapazes de honrar seus compromissos, se tornavam escravas dos seus credores. Punição por crime. A escravidão também resultava de punição por crime. Ela resultava também de crianças abandonadas. E também o nascimento de crianças escravas, filhos de escravos. A escravidão surgiu na antiguidade devido às necessidades de trabalho criadas pela invenção da agricultura, quando certos grupos passaram a aplicar aos escravos os mesmos processos e os mesmos instrumentos que já usavam não só para controlar os animais, como, por exemplo, o curral, a coleira, o cabresto, a peia, a chibata e a castração, mas também distinguir a posse, como a marca ferro ardente e o corte na orelha. Então os escravos eram sujeitos a tudo isso. Eram colocados num curral como um animal, colocavam coleira, cabresto, peia, usavam chibatadas para punir os escravos e até mesmo a castração, além de marcá-los a ferro ardente e com corte na orelha. Então essa eram as características predominantes desde sua etapa inicial e se seguiu até o início do século I e dos séculos subsequentes, sobretudo durante o Império Romano. Com o fim da escravidão, do escravismo, com a queda do Império Romano, houve a consolidação do sistema feudal na Alta Idade Média na Europa, no qual a nova classe social que surgia naquele momento, os grandes proprietários de terra, criou a dependência financeira de uma classe mais baixa, que estava subordinada a esses proprietários. Os servos, que eram trabalhadores das grandes terras comandadas pelos senhores feudais, e viviam nas redondezas da propriedade. Esses servos estavam vinculados à terra pelo trabalho e não tinham direito de salário ou benefícios. Trabalhavam para morar no local e recebiam os suprimentos necessários para se alimentarem e sobreviverem. Diferente dos escravos, os servos
não podiam ser vendidos pelos senhores feudais, porque na época do escravismo, os escravos eram como se fosse uma mercadoria, como se faziam com, e ainda se fazem hoje, com os animais. Que são vendidos no mercado. Os, os servos eram responsáveis pela mão de obra da propriedade rural, cuidando da parte agrícola. Algumas mulheres cuidavam do serviço doméstico do proprietário e, ao mesmo tempo, da plantação local. Apesar do escravismo ter sido abolido na Europa, na Idade Média, observa-se o uso da escravidão durante a colonização das Américas, com o tráfico de escravos africanos. Ponto de partida para a formação dos estados e dos impérios ultramarinos modernos. Do século XVIII até o final da Primeira Guerra Mundial, se estabelece um segundo período estrutural da história da escravidão no Ocidente, caracterizado pelo desenvolvimento do imperialismo, particularmente o britânico, e do capitalismo industrial, marcado pela sombra da escravidão, que contradiz as ideologias do trabalho livre e da missão civilizatória europeias. No Brasil, a assinatura da Lei Áurea, em 13 de maio de 1888, decretou o fim do direito de propriedade de uma pessoa sobre outra, ou seja, decretou o fim da escravidão. Porém, um trabalho semelhante ao escravo se manteve, de outra maneira. A forma mais encontrada após a escravidão no Brasil é a da servidão, ou peonagem por dívida. Nela, a pessoa empenha sua própria capacidade de trabalho, ou a de pessoas sob sua responsabilidade, como a esposa, filhos e pais, para saldar uma conta. Cerca de 40 milhões de pessoas em todo o mundo foram submetidas a atividades análogas à escravidão em 2016, segundo o relatório Índice Global de Escravidão de 2018, publicado pela Fundação Walk Free e apresentado na ONU. No Brasil, são quase 370 mil pessoas submetidas a atividades análogas à escravidão. A escravidão e a servidão são formas de exploração do homem pelo homem, que foram substituídas pelo trabalho assalariado, desde que o capitalismo passou a existir a partir do século XIV. O calvário da humanidade continuou. Depois da escravidão, depois do escravismo, depois da servidão, durante o feudalismo, sob o capitalismo, o calvário da humanidade continuou. Segundo Karl Marx, o grande filósofo alemão, toda a riqueza na sociedade capitalista é produto do trabalho, criada pelos esforços físicos e mentais da classe trabalhadora. Os lucros, que significam o retorno sobre o capital, são, como Marx explicou, nada mais do que o trabalho não pago à classe trabalhadora. Das horas que os trabalhadores se dedicam ao trabalho, uma parte delas não é paga pelo proprietário do empreendimento
para, para o qual o trabalhador presta serviço. Então, a origem do lucro, Marx descobriu isso, daí ele demonstrou em uma obra que é, digamos assim, considerada das mais importantes já produzidas pela humanidade, que é o Capital. Então, nessa obra, Marx demonstrou que o lucro resulta exatamente da parcela do trabalho não paga aos trabalhadores. Isto é, a diferença entre o valor que é produzido e o valor que reverte aos trabalhadores na forma de trabalho. Ou melhor, é a diferença entre o valor que é produzido e o valor que reverte aos trabalhadores na forma de salários. Uma taxa crescente de lucro, portanto, implica em uma exploração crescente da classe trabalhadora. Esta foi a constatação que Marx chegou, e isso está demonstrado em sua obra principal, que é o Capital. Essa taxa crescente do lucro, que implica em uma exploração crescente da classe trabalhadora, significa necessariamente que uma maior parte da riqueza na sociedade se acumula em mãos dos capitalistas. Uma pequena elite de exploradores. Marx demonstrou em seus 3 volumes de O Capital, como por vários meios, que o capitalismo pode explorar a classe trabalhadora por maiores lucros de diferentes formas. Uma delas consiste em estender a jornada de trabalho, através de uma intensificação do trabalho dentro de um determinado espaço de tempo. Segundo, aumentando a eficiência e a produtividade dos trabalhadores, através da substituição de trabalho por máquinas. Tudo isso se reflete no aumento da proporção do trabalho não pago em relação ao valor que é produzido pelos trabalhadores. Este tipo de exploração é inerente ao capitalismo. Toda atividade empresarial existente implica exatamente nisso. O lucro gerado pelas empresas resulta exatamente da parcela subtraída dos trabalhadores, não paga aos trabalhadores. Se os trabalhadores não recebem de volta o pleno valor do seu trabalho, o que é necessariamente o caso em um sistema de propriedade privada, como o que existe no Brasil, por exemplo, e de produção para o lucro, então não podem comprar de volta, os trabalhadores não podem comprar de volta todas as mercadorias que produzem. Então isso cria uma contradição, porque na medida em que na produção capitalista, grande parte da riqueza produzida pelo trabalho é subtraída dos trabalhadores e transferida para os detentores do capital, isso significa que aquela quantidade de bens e serviços que a sociedade produz passa a ter, passou a ser produzida numa quantidade e num valor tal que os trabalhadores que compõem exatamente o mercado consumidor não têm capacidade de adquirir esses itens, porque o que eles recebem é menor do que o valor daqueles bens e serviços produzidos. Na medida em que eles têm o valor representado pela soma de toda a massa salarial
é menor do que o valor daqueles bens e serviços produzidos, isso significa que eles não têm condições de adquirir esses bens que foram produzidos pela sociedade. E o resultado disso significa superprodução. E são as crises de superprodução que se repetiram ao longo da história. Tivemos crise de superprodução, a primeira grande crise de superprodução, que foi a de 1873, na Europa, que provocou a primeira grande crise mundial do sistema capitalista. E tivemos também em 1929, uma outra grande crise de superprodução que levou a economia mundial à bancarrota. Então, quer dizer, se produziu além da capacidade que o mercado consumidor tinha de adquirir os bens e serviços produzidos em cada uma dessas épocas. E outras crises se sucederam, além dessas duas grandes crises mundiais. Sempre crises de pequena escala e que se resolvia de uma forma ou de outra, mas sempre crises, e essas crises elas se tornam recorrentes dentro do sistema capitalista simplesmente devido à incapacidade que tem o mercado de absorver esses bens e serviços produzidos. Essa situação, como eu já disse, tende a criar situações de superprodução, que historicamente tem resultado na queda da produção e no aumento do desemprego. Porque o que acontece normalmente, que depois dessas grandes crises, mesmo até de pequenas crises de superprodução, a orientação das empresas é reduzir a produção. Porque não tem sentido você manter aquele ritmo de produção sem que o mercado absorva os bens e serviços produzidos. Então, as empresas, de modo geral, adotam a política de reduzir a produção, como, por exemplo, está acontecendo no momento com a crise do coronavírus. Quer dizer, havia uma superprodução, a crise do coronavírus criou restrições no sentido de que o consumo pudesse se manter no nível em que se encontrava até antes da crise. E a consequência disso foi que muitas empresas tiveram que reduzir suas atividades produtivas exatamente para poder, digamos, se ajustar às condições impostas pelo mercado. Na medida que houve a queda da produção, aumentou o desemprego, passou a demitir gente. E esse aumento do desemprego tem sido crescente em todo o mundo. Em todos os países estão sofrendo as consequências disso, agravada agora, sobretudo, pela propagação do novo coronavírus. Então, essa queda de produção já resulta no aumento do desemprego, que leva inevitavelmente a crises tendentes à depressão. Então, nós estamos caminhando celeremente para a depressão. Nós estamos, eu diria até, já no início de uma depressão econômica, como a que experimentamos em 1873 e 1929. Marx mostra as verdadeiras causas das desigualdades sociais também, que estão relacionadas exatamente com a expropriação da renda dos trabalhadores pelos capitalistas detentores dos meios de produção em todo o mundo. Para superar esse problema, Karl Marx defende o fim do capitalismo com a implantação do socialismo e mais tarde do comunismo para acabar com as desigualdades sociais. Essa era a tese de Marx. E isso daí foi que motivou o surgimento dos partidos comunistas e socialistas em todo o mundo. E, inclusive,
motivou as revoluções socialistas. Inicialmente houve a tentativa de uma revolução socialista em 1848, quando foi implantada o que é denominada Comuna de Paris. Paris foi, digamos assim, objeto da ação revolucionária dos trabalhadores e que desejava implantar o socialismo. E o alvo imediato foi Paris. Mas essa tentativa foi frustrada, porque houve uma repressão violenta contra esta tentativa, e o resultado foi que o movimento socialista só voltou à cena a partir da Revolução Russa de 1917. Mas é importante observar que as desigualdades sociais sob o capitalismo têm sido crescentes em todos os quadrantes da Terra. Thomas Piketty, que é autor do livro Capital no século XXI, afirma que o capitalismo de livre mercado, que é o que existe hoje, tendeu, através da história, a produzir níveis cada vez maiores de desigualdades. Esta foi uma afirmação de Thomas Piketty nesse livro Capital no século XXI. E ele demonstra isso. Esta é exatamente a conclusão teórica de Marx também, no primeiro volume de sua versão de O Capital. Obra que eu já citei, que foi a mais importante por ele produzida. Em O Capital, de Marx, a desigualdade é vista não como resultado da distribuição da riqueza, que é o que Thomas Piketty afirmou. Quer dizer, o Thomas Piketty identifica que a desigualdade resulta da má distribuição da riqueza produzida nas sociedades. Mas Marx afirmava que, na realidade, essa má distribuição, essa desigualdade social que existe sob o capitalismo, é resultado inevitável da produção da riqueza sob o capitalismo. Exatamente pelo fato de que os capitalistas expropriam parte da renda, digamos assim, parte do valor do trabalho produzido pelos trabalhadores. De modo que os trabalhadores recebem como pagamento pelo trabalho que realiza, sob a forma de salário. Mas o valor do trabalho realizado é maior do que o valor do salário pago ao trabalhador. É exatamente essa diferença entre o valor do trabalho realizado pelo trabalhador e o salário pago ao trabalhador, é exatamente essa parcela que é chamado, que é o trabalho não pago, corresponde ao lucro, ou à mais-valia, de acordo com a definição de Marx, que é exatamente subtraído pelo capitalista ao trabalhador. Então, nós mostramos que, ao longo da história da humanidade, nós tivemos a escravidão, tivemos o feudalismo, tivemos o escravismo com a escravidão durante a antiguidade, tivemos a servidão sob o feudalismo na Idade Média e passamos a ter o trabalho assalariado sob o capitalismo
desde o século XII até a era contemporânea, todos esses sistemas de trabalho adotados ao longo da história da humanidade resultaram na exploração do homem pelo homem. Ou seja, os trabalhadores trabalhavam como escravo, não recebiam nenhum salário e eles eram tratados como animais. Como servo, na Idade Média, durante o feudalismo, ele não era tratado como animal, mas era explorado da seguinte forma: o resultado da atividade produtiva que ele realiza, ou seja, atividade agrícola, ou seja, o que ele produz, em alguns casos a metade vai para o proprietário da terra, o senhor feudal, e a outra metade ficava com ele e para a sua família. Em alguns outros casos havia uma distribuição na base de terça, ou seja, uma terça parte ficava com os servos e 2/3 ficava com o proprietário da terra. Então havia, de qualquer maneira, o que na servidão, o trabalhador rural, ele trabalhava a terra, produzia. Claro que o proprietário da terra fornecia a ele as ferramentas para trabalhar, como também a terra. E, inclusive, os insumos, as sementes necessárias à produção agrícola, né? Ou mesmo no caso da criação do gado. Quer dizer, havia, digamos assim, uma divisão de tal maneira que uma parte ficava com o servo e a outra parte, a maior parte, geralmente, ficava com o proprietário da terra. Mas há um processo de exploração da força de trabalho, não como na época da escravidão. Já sob o capitalismo, que não era, digamos, movido pelas mesmas ações relacionadas com a escravidão nem com a servidão, mas o trabalho assalariado implicava em que, apesar do trabalhador ser livre, de inclusive escolher o local de trabalho, mas ele, parte da renda que ele produzia, era expropriada pelo proprietário. Então, em todas essas situações, tanto na escravidão, quanto na servidão, quanto nas condições de assalariado, os trabalhadores são explorados em grande extensão e é exatamente esse processo de exploração do homem por homem que determina a existência de uma situação de desigualdades sociais que se agrava a cada dia que passa em todo o mundo. Mas, além dessa questão que nós há pouco falamos, que é a questão da desigualdade, da exploração do homem pelo homem, e a questão da desigualdade, que representa um calvário para a humanidade, nós nos defrontamos também com o aumento da criminalidade e da violência entre os seres humanos, que é crescente no mundo. A violência mata mais de 1.600.000 pessoas no mundo a cada ano, segundo o relatório divulgado pela Organização Mundial de Saúde. A violência é hoje a principal causa de morte de pessoas entre 15 e 44 anos, respondendo
por 14% das mortes de homens e 7% das mortes de mulheres. Nos últimos 30 anos, as vítimas de homicídio no Brasil, por exemplo, chegam a mais de 1 milhão de pessoas. Isso foi publicado num artigo que foi produzido sob o título Violência no Brasil, pior que o Iraque, Angola e Afeganistão. Nesse artigo, foi publicado no blog do TASS. O seu autor mostra que se mata mais no Brasil do que nas guerras do Iraque, de Angola e do próprio Afeganistão. Se mata em um ano mais do que nesses países. As liberdades políticas é um outro problema, são também um outro problema. Quer dizer, além das desigualdades sociais e da criminalidades existentes no mundo, nós temos também um outro problema muito sério, que são as liberdades políticas, que estão sendo cerceadas em inúmeros países. Atualmente, 49 países do mundo vivem em regime ditatorial. Atualmente. Há período da história em que praticamente a maior parte do mundo, do planeta, a maior parte dos países, apresenta essas características de ditadura. Geralmente, é a solução encontrada pelos detentores do poder para evitar que seus privilégios sejam comprometidos. Então, atualmente, em todo o mundo existem 49 países vivendo em regime ditatorial. Segundo o levantamento da Freedom House, que é uma ONG americana, que monitora atualmente as democracias ao redor do mundo. O relatório de 2018 desta ONG informa que é uma crise democrática global, uma vez que pelo 12º ano consecutivo, a Freedom House, esta ONG, encontrou um saldo negativo, ou seja, o número de países que sofreu condenadas para o autoritarismo foi maior do que o de nações que tiveram evoluções positivas em seus sistemas democráticos. Essas nações não permitem o voto popular periódico para escolher os governantes e tampouco liberdade de expressão. Em algumas dessas nações, os governos afirmam que são democráticos e até organizam eleições, mas só para inglês ver, como se diz na gíria, né? No entanto, os candidatos da oposição são sempre ameaçados e acabam desistindo ou morrendo misteriosamente pouco antes do pleito, e há diversas acusações de fraude nas eleições. Então, nós há pouco relatamos as desigualdades sociais, falamos do aumento da criminalidade do mundo e falamos também do aumento das ditaduras, comprometendo as liberdades políticas. Tudo isso eu considero como situações que alimentam o calvário da humanidade. Mas não para por aí. Nós temos também a escalada dos conflitos internacionais que acrescenta no mundo. Vários são os países que podem se constituir em focos de eclosão de conflitos internacionais no mundo, destacando-se entre eles a Síria, Palestina, Israel, Irã e Coreia do Norte. Um especialista em jornalismo internacional, Igor Gelov, que cobriu os conflitos no Líbano, Israel, Argélia,
Paquistão, Afeganistão, entre outros países, e ele reuniu informações de várias fontes para listar exatamente quais são os principais riscos de conflito internacional que a humanidade correria em 2018. Isso foi apresentado no jornal Folha de São Paulo. Os principais riscos de conflito no mundo, levantado por Igor Jelon, foram objeto de avaliação por analistas de consultoria de instituições e de instituições como o Conselho de Relações Exteriores dos Estados Unidos, o Centro de Análise de Estratégias e Tecnologia da Rússia e outros países. Um outro organismo que foi também fonte de informação foi a Geopolitical Futures dos Estados Unidos. Uma guerra entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte, envolvendo Coreia do Sul e Japão, o confronto entre o Irã e a Arábia Saudita, a partir de um ataque com míssil por rebeldes xiitas no Iêmen contra Riad, uma nova intifada, somada a um ataque coordenado do Hezbollah contra Israel, a guerra civil na Venezuela, foi a previsão de guerra civil na Venezuela, terrorismo islâmico na Europa e América do Norte, e ciberataques generalizados são alguns dos riscos que ameaçam a humanidade. Então, os riscos de conflito internacional estão presentes. Muitos dos países que estão em conflitos, ou que poderão entrar em conflitos, são detentores de armas nucleares. Além disso, é importante destacar os conflitos existentes entre Estados Unidos e Rússia, de um lado, e Estados Unidos e a China, de outro. Inclusive, há movimentações militares de todos esses países, fortalecimento do arsenal bélico de todos esses países, se preparando para um futuro conflito internacional que possa envolvê-los uns contra os outros. De modo que nós listamos aqueles focos de guerras, mas não é, digamos assim, vamos dizer, impossível que possa acontecer um enfrentamento militar entre as superpotências, no caso dos Estados Unidos, da Rússia e da própria China. Além da escalada dos conflitos internacionais, que se somam aos outros problemas, que, claro que isso coloca, digamos assim, mais um agravante, né, para o calvário da humanidade, nós temos também a escalada do terrorismo, que tende a crescer no mundo. Podem ser considerados como terroristas todo e qualquer ato ou organização que utilize métodos violentos ou ameaçadores para alcançar um determinado objetivo político. Assim, sequestros, atentados a lugares públicos e privados, ataques aéreos, assassinatos ou outras formas de agressão podem ser relacionados com terrorismo. O mundo vive, na atualidade, dois tipos de terrorismo globalizado.
Primeiro, o terrorismo de Estado, praticado pelas grandes potências, sobretudo pelo setor de dirigência dos Estados Unidos, de seus aliados, visando a conquista dos recursos naturais e a dominação dos mercados dos países capitalistas periféricos. E o segundo terrorismo é o praticado por organizações que reagem à ação imperialista em todo o mundo, sobretudo árabes, muçulmanos, combatendo a ocupação militar de seus países pelas potências ocidentais, como ocorre no Iraque e no Afeganistão, ou agindo nos países capitalistas centrais, como atesta o atentado do World Trade Center em New York e os atentados em Londres e Paris há pouco tempo. Então, meus amigos, temos aí um cenário realmente catastrófico que caracteriza o que nós afirmamos desde o início, que nós nos defrontamos hoje com o que denominamos de calvário da humanidade, que é representado, que foi representado ao longo da história, digo melhor, e ainda está presente pela escravidão, pela servidão, que por sinal ambas ainda existem hoje, pela exploração do trabalho pelo capitalista em relação aos trabalhadores. Tudo isto contribuindo para as crises do sistema, geradoras do desemprego, geradores de desemprego em massa, por sinal. Temos, além disto, o aumento da criminalidade e da violência em todo o mundo. Temos a escalada dos conflitos internacionais, como há pouco lhes explicamos. E, além disto, a escalada também do próprio terrorismo em todo o mundo. E esta situação resulta exatamente da prática desumana, da barbárie que se pratica em nossa sociedade, o que tem sido praticado em nossa sociedade há séculos. E esse fato, a barbárie, nós destacamos em nossa última apresentação, quando observamos que temos que combater a barbárie em defesa da civilização. Na nossa apresentação anterior, nós destacamos essa imperiosa necessidade. Não a barbárie no mundo em defesa da civilização. Esse foi o título do nosso vídeo que produzimos anteriormente. Este vídeo que nós estamos apresentando agora é uma complementação daquele outro vídeo. E eu diria o seguinte, que com este vídeo nós completamos aquilo que afirmamos no vídeo anterior. E registramos a nossa repulsa a tudo isto que aconteceu ao longo da história da humanidade e que ainda prevalece no momento. Mas este cenário que há pouco descrevemos, muitos desses acontecimentos que eu descrevi há pouco, abordando todos esses elementos, esses fatores que caracterizam o calvário em que se encontra a humanidade, eu quero dizer o seguinte, que houve 3 acontecimentos
é importante observar isso, na história da humanidade, que trouxeram muita esperança de que seria dado início à construção de um mundo e de um homem novo, com a eliminação dos grilhões da opressão no pensamento, porque além da exploração do homem pelo homem, houve também opressão do pensamento, inclusive com restrição às liberdades que ainda hoje se fazem presentes com a existência de ditaduras no mundo. Então, eu digo que houve 3 grandes acontecimentos na história da humanidade que trouxeram muita esperança de que seria dado início à construção de um mundo e de um homem novo, com a eliminação dos grilhões da opressão no pensamento, a eliminação das desigualdades sociais e das restrições ao processo de desenvolvimento. O primeiro grande acontecimento diz respeito ao iluminismo, que nós, inclusive, estamos aqui destacando a necessidade de um novo projeto iluminista. Então, esse primeiro grande acontecimento diz respeito ao iluminismo. O segundo grande acontecimento diz respeito ao nascimento da modernidade. E o terceiro, a construção do socialismo. Estes 3 acontecimentos pareciam apontar na direção de que um mundo e um homem novo poderiam surgir a partir daí. Com o iluminismo, esperava-se que prevalecesse a tolerância, o humanismo e o respeito à natureza, e se afirmaria o direito à liberdade e à igualdade entre os homens. Esta era a mensagem colocada pelo iluminismo. Liberdade, tolerância, humanismo, respeito à natureza e igualdade entre os homens. Com a modernidade, esperava-se que a sociedade alcançaria o progresso ininterrupto em benefício da humanidade, graças à ciência e à tecnologia. E com o socialismo, esperava-se a emancipação da humanidade, com o fim da exploração do homem pelo homem, a eliminação das desigualdades sociais e a conquista da felicidade para todos os seres humanos em uma sociedade igualitária. Então esses foram 3 acontecimentos que trouxeram muita esperança de que seria dado início à construção de um mundo e de um homem novo. É preciso observar que o iluminismo é o nome que se dá à ideologia que foi sendo desenvolvida e incorporada pela burguesia na Europa a partir das lutas revolucionárias do final do século XVIII. E eu lhes falei já no início da nossa apresentação de que o iluminismo serviu de base para o desencadeamento da Revolução Americana, ou a Guerra de Independência dos Estados Unidos, em 1776, como também para a Revolução Francesa, de 1789. Mas elas contribuíram firmemente para as lutas revolucionárias do final do século XVIII, cujos temas giravam em torno da liberdade, do progresso e do homem. O iluminismo tinha como propósito corrigir as desigualdades da sociedade e garantir os direitos nacionais do indivíduo, como a liberdade e a livre posse de bens. O humanismo iluminista do século XVIII já propunha que o ser humano e sua dignidade fosse o centro e o valor fundamental de todas as ciências, impondo assim também que fosse a preocupação máxima
de todo o ordenamento jurídico, de todo o sistema jurídico do planeta. O Iluminismo forneceu o lema da Revolução Francesa: Liberté, Égalité et Fraternité. Liberdade, igualdade e fraternidade. E fecundou-a na medida em que seus seguidores se opunham às injustiças, à intolerância religiosa e aos privilégios do absolutismo. As teses políticas do Iluminismo foram movidas pelo ideal de liberdade, igualdade e fraternidade. Veja bem, liberdade, igualdade e fraternidade. Que nunca aconteceu em nenhuma parte do mundo. Nunca existiu liberdade na verdadeira acepção do termo, nem igualdade, nem fraternidade. Muito menos igualdade e muito menos ainda fraternidade. Desde a Revolução Americana de 1776 e a Revolução Francesa de 1789 até o presente momento, as promessas políticas do Iluminismo foram abandonadas em todo o mundo, com a adoção de práticas imperialistas pelas burguesias e pelos governos das grandes potências capitalistas a elas associadas. O desencadeamento de 3 guerras mundiais, catastróficas para a humanidade. Nessas 3 guerras mundiais, que eu falo, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria, só faltou o confronto entre a União Soviética e os Estados Unidos. Essas 3 guerras produziram mais de 200 mil mortes. Ou seja, praticamente uma população brasileira foi assassinada, digamos assim, durante o século XX e parte do século XXI. O advento do fascismo e do nazismo, a realização de intervenções militares e o apoio a golpes de Estado em vários países da periferia capitalista fazem parte desse processo. Quer dizer, o Iluminismo, que pregava liberdade, igualdade e fraternidade, terminou sendo, digamos assim, abandonado. E no seu lugar foram adotadas políticas extremamente desumanas, contrárias a todo o discurso do Iluminismo. O fracasso do Iluminismo, por sinal, abriu o caminho para o advento da ideologia marxista em todo o mundo, que se propõe a dar um passo à frente com a construção do socialismo. Então, o socialismo é produto disso, que há pouco lhes falei. Ele resultou do fracasso do Iluminismo, no sentido de atingir os seus objetivos. Então, o socialismo, baseado na ideologia de Karl Marx, se propõe a dar um passo à frente, buscando o fim da exploração do homem pelo homem, com a redução das desigualdades econômicas entre as classes sociais e, no futuro, sua completa abolição. Os fatos da história demonstram que as teses iluministas que nortearam as revoluções burguesas, capitalistas, no século XVIII, e as teses marxistas, com base nas quais foram realizadas as revoluções socialistas, no século XX, fracassaram. Mas por que fracassaram? Porque não cumpriram suas promessas históricas de conquista da felicidade humana. Que é isso, basicamente, o que as pessoas buscam na vida é a felicidade, a conquista da felicidade. O socialismo fracassou na União Soviética e em outros países ao longo do século XX, pelo fato de os detentores do poder terem tido sua oportunidade histórica, com base em uma estratégia de 2 etapas, para transformar o mundo, tomar o poder do Estado
depois transformá-lo e que não tinham cumprido sua promessa histórica. E isso nós, inclusive, deixamos bastante evidenciado na nossa apresentação quando abordamos a questão da barbárie e a necessidade de defesa da civilização. Nós, naquela oportunidade, explicamos por que o socialismo fracassou. Aliás, nós também apresentamos um vídeo em que explicamos as causas do fracasso do socialismo no mundo. Por que o socialismo fracassou? As razões do fracasso. Uma das razões foi essa. Exatamente de não ter cumprido a sua promessa histórica de transformar o mundo para melhor. O socialismo fracassou porque não adotou essa, na minha opinião, uma falha fundamental de quem onde se propôs implantar o socialismo. Porque não adotou o lema universal liberdade, igualdade e fraternidade, visando a consecução da felicidade dos seres humanos. Em outras palavras, a conquista da felicidade resulta fundamentalmente da liberdade, da igualdade e da fraternidade entre os seres humanos. A felicidade humana só será completa na medida em que esses três grandes objetivos sejam atingidos. O socialismo não perseguiu esses três objetivos. Buscou apenas a igualdade, que não se realizou na prática, em nenhum lugar, nem mesmo com a implantação de ditaduras e do regime de terror. A igualdade não pode ser imposta. Ela tem que ser construída com o respaldo, com o apoio de toda a população. O socialismo fracassou porque não proporcionou a felicidade para os seres humanos, que só será obtida, como já lhes falei, na medida em que o lema liberdade, igualdade e fraternidade, como herança do iluminismo, ao final do século XVII, e invocado pela primeira vez durante a Revolução Francesa, seja colocado em prática. Eu entendo que este lema é universal porque traduz os anseios de todos os seres humanos, tornando-se o grito de ativistas em prol da democracia e da derrubada de governos opressores e tiranos de todo tipo. Todas as grandes revoluções que aconteceram na história da humanidade, os movimentos revolucionários, mesmo até aqueles que não foram bem-sucedidos, todos esses movimentos foram movidos pelo pensamento iluminista de liberdade, igualdade e fraternidade. A luta contra a tirania sempre teve o iluminismo como farol, indicador dos caminhos que deveriam ser percorridos. Agora, erroneamente, esse lema de liberdade, igualdade e fraternidade foi associado apenas às revoluções burguesas. É como se fosse um lema burguês, quando na realidade é um lema universal. Ele deveria ser perseguido, qualquer que seja o sistema político, inclusive o socialismo. E essa foi uma das falhas do socialismo, de não ter perseguido esses três objetivos. E este foi um dos principais fatores responsáveis pelo fracasso do socialismo no mundo. Não basta, portanto, a busca da igualdade para conquistar a felicidade do povo. Então, nós falamos sobre o iluminismo e a sua contribuição ao processo de mudanças sociais que aconteceu desde o seu surgimento. A modernidade, que foi o segundo grande acontecimento,
da história da humanidade nasceu do século XVIII, com a primeira Revolução Industrial, que significou um extraordinário esforço intelectual dos pensadores iluministas para desenvolver a ciência. Os pensadores iluministas não pensavam apenas nas questões de natureza política e social, como lembra a liberdade, igualdade e fraternidade. Mas os pensadores iluministas entendiam que a ciência deveria ser colocada a serviço do homem, a serviço da humanidade. E houve então, como disse, um esforço intelectual dos pensadores iluministas para desenvolver a ciência e a razão, ou seja, o pensamento racional, e descobrir as leis universais. Então a ciência teve um processo de desenvolvimento extraordinário, sobretudo a partir da primeira Revolução Industrial. Então tudo isso que nós estamos hoje observando, todo esse avanço científico e tecnológico contemporâneo, resultou fundamentalmente da primeira Revolução Industrial e da contribuição dos pensadores iluministas. A ciência adquiriu uma importância fundamental para o progresso humano, mediante as contínuas inovações tecnológicas. A ideia era usar o acúmulo do conhecimento gerado em busca da emancipação humana. Esse era o pensamento iluminista. E do enriquecimento da vida diária. A modernidade é definida também como um período identificado com a crença no progresso e nos ideais do iluminismo. Entretanto, o que se observou foi que a expectativa quanto aos frutos da ciência foi dolorosamente interrompida por eventos que marcaram a sociedade atual. O principal deles foi, sem dúvida, as catástrofes da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Na verdade, a ciência contribuiu para a barbárie de duas grandes guerras, com a invenção de armamentos bélicos poderosos e destrutivos. A ciência e a tecnologia passaram a ser utilizadas para o bem e para o mal. Então se fabricaram, por exemplo, armas, canhões, metralhadoras. O avião, o invento do avião, que aconteceu a partir de 1903, entre 1903 e 1908, já foi utilizada durante a Primeira Guerra Mundial. E muitos dos aviões daquela época bombardearam populações civis. Então a Primeira Guerra Mundial significou já o envolvimento da população civil nos conflitos armados, que até então não acontecia. A fabricação, por exemplo, de tanques, de foguetes, de mísseis teleguiados, a fabricação da bomba atômica, que foram lançadas em Nagasaki e Hiroshima. E os arsenais nucleares continuam crescendo. Nós temos hoje a chamada ciberguerras, cyber wars, entre as grandes potências. A utilização de drones, inclusive como arma de guerra. Então, são vários exemplos que eu poderia listar aqui, mostrando que a ciência, ela nem sempre é utilizada a favor do bem, mas tem sido utilizada também para o mal. Então, nesse sentido,
Todo esse desenvolvimento científico e tecnológico culminou na era atual com uma crise ecológica mundial que pode resultar em uma mudança climática global catastrófica. Então nós estamos utilizando indústrias, meios de transportes que produzem gases do efeito estufa e que contaminam a atmosfera e que, na medida que se acumula nas mais altas camadas da atmosfera, vem contribuindo cada vez mais para o aquecimento global, e disso daí poderá resultar, se nada for feito no sentido de impedir essa catástrofe, uma mudança climática catastrófica que pode, inclusive, colocar em xeque até a própria sobrevivência da humanidade. Nesse sentido, pode-se duvidar dos reais benefícios trazidos pelo progresso científico e tecnológico. Em sua obra Dialética do Esclarecimento, Theodor Adorno e Max Horkheimer, dois filósofos, desconstroem o mito de que o iluminismo traria a liberdade por investir os homens na posição de senhores pela superação da própria dominação, que foi substituída pela razão do capitalismo de mercado. Por sua vez, o controle sobre a natureza foi mantido, mas agravado na forma de dominação sobre os homens. Quer dizer, se controlou a natureza, mas a dominação sobre os homens foi acentuada. E o capitalismo de mercado tornou-se a instância privilegiada desta modalidade de controle. Sendo global e onipresente, para fazer dos homens engrenagem do seu motor, anulando-os através do princípio econômico da concorrência total. O totalitarismo do capitalismo de mercado extingue o pensamento autônomo. E reforça a uniformidade e a unanimidade em uma sociedade de massa, amorfa como a que vivemos na era contemporânea e no mundo. Coligadas, distante dos indivíduos, capitalismo, ciência e tecnologia, fundidas agora como se fosse uma instância única, consolidam sua supremacia sobre a sociedade contemporânea. Quer dizer, a ciência e a tecnologia deveria estar a serviço da humanidade, mas não, hoje está a serviço dos detentores do capital. Então, capitalismo, ciência e tecnologia determinam os rumos das sociedades, com a mesma disfarçatez e impessoalidade de uma mão invisível, segundo Adorno e Horkheimer. O Mikhail Louvi, sociólogo e filósofo franco-brasileiro, afirma que a barbárie moderna, ou a barbárie gerada no seio das sociedades ditas civilizadas, mas não são civilizadas. Inclusive, na apresentação do vídeo anterior, em que eu abordo a questão da barbárie, eu afirmei que a sociedade humana evoluiu da selvageria, foi um estado anterior, ainda na fase de comunidades primitivas, para a situação de barbárie, que é a que nós estamos vivendo no momento. Falta alcançar a condição de civilização, que é exatamente a tese que eu defendo, que nós temos que construir os caminhos que levem a humanidade a um estágio elevado de civilização. Então, o Mikhail Louvi, sociólogo e filósofo franco-brasileiro, ele afirma que a barbárie gerada no seio das sociedades ditas civilizadas, ele também não considera que há civilização. Ela se caracteriza, a barbárie, pelo uso de meios técnicos modernos, como a industrialização do homicídio, o extermínio em massas, graças às tecnologias científicas de ponta,
pela impessoalidade do massacre de populações inteiras, de homens, mulheres, crianças e idosos, que são eliminados com o menor contato possível entre quem toma a decisão e as vítimas, pela gestão burocrática administrativa eficaz, planificada, racional, em termos instrumentais dos atos bárbaros, e pelo uso da ideologia legitimadora do tipo moderno, biológica, higiênica, científica. Esse autor franco-brasileiro, ele registrou em uma publicação chamada Barbárie e Modernidade no século XX, publicado pelo jornal Em Tempo. Ora, diante de tudo isso que acabamos de expor, eu faço a seguinte pergunta: como edificar uma nova sociedade que contribua para o fim do capitalismo? Porque está bastante claro que enquanto o capitalismo continuar existindo, o calvário da humanidade vai continuar. Então, como edificar uma nova sociedade que contribua para o fim do capitalismo, para acabar com o calvário da humanidade, representada pela exploração do homem pelo homem, as desigualdades sociais e a violência contra os seres humanos, de toda ordem, como as guerras, o terrorismo, a criminalidade crescente. Como acabar com tudo isso? E também possibilitar o uso da ciência e tecnologia em benefício de toda a humanidade. Porque, como nós sabemos, a ciência e tecnologia não está sendo utilizada em benefício da humanidade, e sim em benefício apenas do capital. Né? Em suma, como edificar uma nova sociedade que contribua para a conquista da felicidade para todos os seres humanos? Este é o desafio que está posto e todos nós deveríamos trabalhar nessa direção. A solução proposta por Karl Marx para levar ao fim do capitalismo é a implantação do socialismo e, posteriormente, do comunismo, que é considerado utópico por muitos analistas em vista do fracasso do socialismo real implantado na União Soviética e em outros países. O Eric Hobsbawm, grande historiador britânico, já falecido, ele ofereceu uma resposta para a construção de uma nova sociedade, em artigo publicado no jornal britânico The Guardian, em 16 de abril de 2009, sob o título, aí em português, Pressupostos Teóricos da Economia Mista, quando afirmou que conhecemos duas tentativas práticas de realizar ambos os sistemas. E essa colocação do Eric Hobsbawm, grande historiador britânico. Ele disse que houve duas tentativas práticas de realizar ambos os sistemas, o socialista e o capitalista neoliberal, em sua forma pura. Por um lado, ele disse, as economias de planificação estatal centralizadas de tipo soviético, e de outro, a economia capitalista de livre mercado, isenta de qualquer restrição e controle. Ele disse o seguinte, que as primeiras vieram abaixo na década de 1980, e com elas os sistemas políticos comunistas europeus, e a segunda está se decompondo diante de nossos olhos da maior crise do capitalismo global, ocorrida em 2008 e que se agrava agora com a pandemia do novo coronavírus. Hobsbawm disse que o futuro pertence às economias mistas.
nas quais o público e o privado estejam mutuamente vinculados, de uma ou outra maneira. Isso significa dizer que a social-democracia, com o estado de bem-estar social, o mais bem-sucedido sistema já implantado no mundo, que incorpora os elementos mais positivos do socialismo como do capitalismo, especialmente nos países escandinavos, onde se busca colocar em prática o lema universal de liberdade, igualdade e fraternidade, poderia ser a solução para o problema de restrições ao exercício da liberdade em vários países do mundo, a crescente desigualdade social que avassala o planeta em que vivemos e a falta de fraternidade entre seres humanos. Essa é a minha visão. Quer dizer, Hobsbawm afirma que o futuro pertence às economias mistas. Eu concordo com ele. Mas eu constato também que o fato de os países escandinavos terem essa característica de funcionar como um sistema econômico misto, incorporando os elementos mais positivos tanto do socialismo como do capitalismo, seria talvez a solução. E eu tive a oportunidade de visitar os países escandinavos e pude constatar que, de fato, lá o lema da liberdade, igualdade e fraternidade estão presentes. A social-democracia, um estado de bem-estar social que incorpora elementos tanto do socialismo como do capitalismo, o mais bem-sucedido sistema já implantado no mundo, especialmente nos países escandinavos, é exemplo de economia mista, sugerida por Hobsbawm, que poderá ser adotado no futuro após o tsunami neoliberal que domina o planeta em que vivemos. Os países escandinavos, eu considero como mais bem-sucedido sistema já implantado, porque são aqueles que apresentam os melhores indicadores econômicos e sociais do mundo. Em 2013, a revista The Economist declarou que os países nórdicos, ou seja, os países escandinavos, são provavelmente os mais bem governados do mundo. O relatório World Happiness Report 2020 da ONU, ou seja, o relatório de felicidade mundial da ONU 2020, mostra que as nações mais felizes estão encontradas no norte da Europa. Os nórdicos possuem a mais alta classificação no PIB real per capita, a maior expectativa de vida saudável, a maior liberdade de fazer escolhas na vida e a maior generosidade. Esta é uma constatação que eu pude constatar quando estive visitando estes países da Escandinávia. De 2013 até hoje, sempre que o relatório mundial da felicidade, o World Happiness Report da ONU, publica sua classificação anual de países, os 5 países escandinavos, ou nórdicos, Finlândia, Dinamarca, Noruega, Suécia e Islândia, estão todos eles entre os 10 primeiros do mundo, com os países nórdicos ocupando os 3 primeiros lugares, sempre os 3 primeiros lugares. Se considerar os 5 primeiros lugares nesse relatório, nós podemos considerar 4 entre os 5 e 5 entre os 10. E o interessante é que países como Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, França,
não são considerados nesse ranking elaborado pela ONU, no Relatório Mundial de Felicidade. Estão colocados numa posição intermediária, distantes, muito distantes desses países que lideram a felicidade mundial. A medida superior de felicidade alcançada pelos países escandinavos resulta do fato de neles haver a prática de um nível elevado de democracia e respeito aos direitos políticos. Isso eu pude constatar quando lá visitei. A ausência de corrupção. Não há corrupção nesse país. Há confiança entre os cidadãos entre si, como também entre os cidadãos e os setores dirigentes. Há segurança sentida pela população. Nesses países você pode circular durante o dia, durante a noite, sem receio de ser assaltado, de ser objeto da ação de criminosos. Existe coesão social. A população participa das decisões do governo. E por isso existe a coesão social. E debatem entre si e decidem democraticamente sobre as questões que interessam a todo o conjunto da população. Existe igualdade de gênero entre homens e mulheres. Há igualdade de gênero. Há distribuição igual de renda. A renda, não há distorção de renda como ocorre, por exemplo, no Brasil. As diferenças de renda entre os mais bem remunerados e os menos remunerados é pouco significativa. Então há uma distribuição praticamente igual de renda. E elevado índice de desenvolvimento humano. Esses indicadores colocam os países nórdicos nas primeiras posições globais. E não é por acaso também que são os países que apresentam os melhores indicadores no que diz respeito à educação. São os países onde se pratica a educação mais avançada no mundo. E a educação tem sido um dos grandes pilares de sustentação da sociedade, da social-democracia escandinava. A social-democracia escandinava, nos moldes escandinavos, pode ser considerado como paradigma de um novo modelo de sociedade a edificar em substituição ao capitalismo selvagem que nós estamos vivendo. Porque a social-democracia construída até hoje nos países escandinavos é o único modelo de sociedade que permitiu avanços econômicos, políticos e sociais simultâneos. O modelo nórdico e escandinavo de social-democracia poderia ser melhor descrito como uma espécie de meio termo entre capitalismo e socialismo. Não é nem totalmente capitalista, nem totalmente socialista, sendo a tentativa de fundir os elementos mais desejáveis de ambos os sistemas em um sistema híbrido. Além da construção da social-democracia nos moldes escandinavos, em substituição ao capitalismo em cada país do mundo, essa é a nossa opinião. É preciso implantar um governo mundial para promover o progresso das relações internacionais, visando eliminar o caos na economia global, garantir a paz mundial e evitar a degradação do meio ambiente do planeta. O governo mundial deveria ser eleito por um parlamento mundial a ser constituído, com a participação dos países de todo o mundo. O governo mundial é necessário
porque a economia mundial opera caoticamente, sem nenhum planejamento e controle. É necessário porque não há um órgão global capaz de prevenir guerras, de garantir a paz mundial. E, além disso, o meio ambiente do planeta se encontrar ameaçado pelo esgotamento dos recursos naturais e pelas mudanças climáticas que podem ser catastróficas para a humanidade. Organizações atuais como ONU, FMI, Banco Mundial, Organização Mundial do Comércio, entre outras, não têm o poder de promover o progresso nas relações internacionais do planeta. Enquanto a humanidade não construir um poder mundial comum, na minha opinião, prevalecerá a lei das selvas, que é o que acontece hoje em dia. Isto é, o estado de natureza no plano internacional. Até o surgimento de um governo mundial, as relações internacionais, as relações internacionais serão guiadas, serão regidas pela lei do mais forte. E este é o pior cenário, porque nenhum país, por mais poderoso que seja, terá a capacidade de construir a paz mundial, nem solucionar os problemas do planeta. A causa principal da insegurança internacional é a falta de um poder mundial comum, e o único meio para isso é que todos os estados nacionais consintam em renunciar ao seu próprio poder, transferindo para um governo mundial. Quando eu falo em renunciar ao seu próprio poder, não significa o poder de atuar internamente dentro dos seus países. O governo mundial não substituiria, ao nível do território de cada país, não substituiu cada país no exercício da gestão de cada país. Cada governo nacional exerceria sua gestão. Mas o governo nacional, cada país, cada governo de cada país, transferiria para o governo mundial a solução dos problemas comuns que afetam todos os países e que afetam o planeta como um todo. E quando eu falo, então, em renunciar ao seu próprio poder, é no sentido de o seu poder de, sobretudo quando eu falo nisso, digo mais respeito às grandes potências que precisam renunciar ao seu poder de intervir globalmente, como acontece hoje, e transferir esse poder para o governo mundial. É preciso entender que os problemas que afetam a economia mundial e o meio ambiente global, e aqueles que contribuem para o avanço do terrorismo, só poderão ser solucionados com a existência de um governo mundial verdadeiramente democrático, representativo de todos os povos do mundo. O direito internacional não pode ser aplicado. Sem a existência de um governo mundial, não tem sentido falar em direito internacional. Por exemplo, o direito internacional hoje não é respeitado pelas grandes potências, sobretudo pelos Estados Unidos. E para que o direito internacional possa ser aplicado e respeitado, é necessário a presença de um governo mundial, que seja aceito por todos os países e assegure sua governabilidade. Para viabilizar a construção da social-democracia nos moldes escandinavos em cada país do mundo e de um governo mundial, devemos adotar a estratégia que nós apresentamos em nosso livro, Como Inventar o Futuro para Mudar o Mundo. Foi publicada pela editora CRV de Curitiba em 2019.
Neste livro nós afirmamos que para que essa estratégia possa ser posta em prática, de construção da social-democracia nos moldes escandinavos em cada país e de um governo mundial, é preciso constituir um Fórum Mundial pela Paz e pelo Progresso da Humanidade, por organizações da sociedade civil de todos os países do mundo. Neste fórum, deveriam ser debatidos e estabelecidos os objetivos e estratégias de um movimento mundial pela construção de uma sociedade, social-democracia nos moldes escandinavos em cada país do mundo e pela constituição de um governo e um parlamento mundial visando sensibilizar a população mundial e os governos nacionais no sentido de tornar realidade um mundo em que prevaleça a liberdade, a igualdade e a fraternidade em cada país do mundo e a paz internacional e o progresso para toda a humanidade. Este seria o caminho que tornaria possível transformar a utopia da confraternização universal em realidade e acabar com o calvário da humanidade. Pelo que acabamos de expor, meus amigos, e já finalizando nossa apresentação, eu tenho a dizer que o que nós acabamos de fazer foi estabelecer as bases de um novo modelo de sociedade que possibilitaria construir um mundo de paz e progresso para a humanidade. O desaparecimento no mundo de hoje das últimas reservas de racionalidade crítica precomunizada pelo iluminismo e o fracasso da modernidade e do socialismo, que se degradaram em sucessivos processos de autodestruição ao longo do tempo, exigem que os pensadores contemporâneos, aí eu faço um apelo aos homens de pensamento existentes em todos os quadrantes da Terra, é que esses pensadores se mobilizem no sentido da reinvenção de um novo projeto iluminista, como fizeram os pensadores do século XVIII, com base no que acabamos de propor, visando a construção de um mundo novo que leve ao fim o calvário da humanidade. Então essas são minhas reflexões, meus caros amigos, a respeito da questão do calvário em que se encontra a humanidade. Precisamos dar um basta a esta situação. É preciso que cada um de nós, conscientemente, cheguemos à conclusão que sem uma intervenção desta natureza, com a dimensão que nós estamos propondo, dificilmente nós vamos mudar a realidade em que nós vivemos. Sem esta ação, dificilmente as contradições que existem em todo o mundo, seja no plano interno de cada país, e também nas relações internacionais, dificilmente nós conseguiremos superar os problemas. Existe uma tendência das pessoas de tentar resolver cada problema de forma isolada. Então, se há problema na área da saúde, então pensa-se em soluções para o problema da saúde. Se tem problema na área da educação, igualmente. No campo da ciência e tecnologia, igualmente. No campo da atividade produtiva, igualmente. Então, sempre pensando de forma isolada, dentro de uma visão restrita. Então é necessário que todos nós passemos a ter uma visão abrangente e entender que os problemas que nós nos defrontamos no dia a dia,
em nossa sociedade. Isso eu digo em cada país do mundo, em cada sociedade, em cada nação do mundo. Os problemas que todos nós enfrentamos, seja ele de emprego, de educação, saúde, etc. Nenhum desses problemas será resolvido sem que haja uma ação global que contemple uma mudança global. É necessário, no meu entendimento, que os pensadores de um novo projeto do iluminismo pensem uma revolução mundial em busca da construção da liberdade, da igualdade e da fraternidade entre todos os seres humanos. Essa é a minha mensagem, meus queridos amigos, e fica um abraço para todo mundo. Até a próxima.